Olá, seres pensantes. Eu sou Karen Panes E eu sou Cássia Malman. e juntas estamos derrubando muros e construindo pontes. E tá começando mais um Pode Tudo, um podcast que te convida a olhar assuntos cotidianos de forma leve e bem-humorada, porém a partir de uma perspectiva diferente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que há muito se comenta, que é a alta performance como uma característica que vem sendo exigida da sociedade. Antes, quando a gente falava de alta performance, era muito comum no meio esportivo, né? Então, atletas de alto rendimento tinham que ter uma determinada performance e era exigido deles determinados resultados, enfim. Esse conceito foi trazido para a sociedade e hoje é exigido dentro de empresas, dentro da vida, nas redes sociais, fazendo com que nós nos coloquemos em um lugar de performar e de ter bons resultados o tempo todo. O que já por si só é uma insanidade, porque é muito difícil você ver atletas de alta performance tendo uma carreira de 20, 30 anos no esporte, por exemplo, né? Que é o exemplo que a gente está utilizando. É uma carreira curta, porque é muito difícil você ter um alto rendimento o tempo todo. Isso exige muito do ser humano. Quando a gente olha a característica natural do ser humano, é o quê? É guardar energia, né? E aí eu estou exigindo que essa pessoa fique lá operando 100% da sua capacidade o tempo todo. Isso, além de desgastar, de gerar várias descompensações, que nós vamos falar daqui a pouco, evidencia também e está trazendo algumas características naturais do ser humano que dentro desse contexto se tornam um problema. Então, por exemplo, a procrastinação, né, que é o que a gente quer abordar, que é sobre o que a gente quer falar. A procrastinação é uma característica necessária e natural do ser humano. Então, guardar energia, não fazer aquilo que não gosto, porque quando tenho que fazer uma atividade que não gosto, gasto muito mais energia do que algo que é natural para mim. Só que dentro do contexto da alta performance, procrastinação não combina. Então, a procrastinação, ela se torna um problema. Procrastinação é coisa de gente preguiçosa, né? Coisa de gente malandra. Exato. Como lidar? Então, eu preciso mudar essa característica que é natural e com técnicas e tudo mais? Ou será que eu preciso rever esse lance da alta performance? É muito maluco falar sobre isso, porque enquanto eu tava te ouvindo, eu tava pensando, eu acho que no fim das contas, essa pauta, sendo redundante, essa pauta, todo o nosso dilema de existência humana no dia de hoje. Se tem algo que é esperado das pessoas é que elas deem conta de tudo. É lindo, o livro de autoajuda é bonita, a mensagem no Instagram é bonita, a passagem bíblica lá na bio é bonita, mas na verdade é esperado que você dê conta de tudo. Esse lugar de compreensão, de faz o que dá, você dê o seu melhor, no dia a dia é muito pouco percebido. É esperado que a mãe dê conta da criança, da casa, da carreira, da profissão, e ainda que ela dê conta de ter uma boa vida social com as amigas, e que ela dê conta de manter o corpo dela como a sociedade espera, e que ela dê conta. É esperado que o homem dê conta da posição dele, do cargo dele, do quanto ele consegue trazer financeiramente para aquela família, que ele dê conta de bancar tudo aquilo, que ele dê conta de um corpo, que ele dê conta de uma carreira, que ele também dê conta de ser o que é esperado que ele seja a nível de comportamento. Cara, eu tô cansada só de falar. Uhum. Porque a gente não tá dando conta. Eu fico me perguntando quando é que alguém vai vir contar que a gente não tá dando conta. E que a galera que tá falando pra gente dar conta também não tá dando conta, só que eles não estão contando. E tem uma coisa muito engraçada, eu já compartilhei isso contigo numa outra oportunidade. Cara, porque eu falho miseravelmente numa coisa muito simples. Muito simples. Eu dou conta de muita coisa na minha vida. E eu poderia vir aqui e falar, puta, eu dou conta disso, daquilo. Cara, eu não dou conta numa coisa miserável. Aí todo mundo esperando, né? Uma grande coisa. Cara, eu não dou conta de ir no mercado. Ou eu tenho verdadeiro
desespero de ter que dar. Isso, obviamente, revela, nem é sobre o mercado, veja bem, revela o fato de que eu não dou conta. Entre as coisas que eu escolhi dar prioridade na minha vida, entre as coisas que me fazem muito bem, que me estimulam, eu não dou conta da rotina da casa. Isso é uma realidade. E eu estou escolhendo trazer isso porque se tem um dos objetivos que a gente tem, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar, seja dentro de empresa, seja dentro para grupos, seja em palestras, seja em talks, a gente está sempre lá iniciando essa conversa dizendo, olha, nós não vamos vir aqui falar, pregar uma moral que a gente não cumpre. Então, real, eu sei que eu não dou conta disso. Só que por muito tempo, eu achei que eu tinha que dar. Uhum. E aí, muito tempo, parece assim, há 10 anos atrás. Não, colega, essa semana mesmo eu achei que eu tinha que dar. Tinha que estar dando conta. E aí é sempre difícil eu entender que, de repente, não é que eu não seja boa nisso. Se eu for no mercado, eu vou fazer uma boa compra, é óbvio. Se eu tiver que lidar com as demandas rotineiras da casa, é evidente que eu vou fazer bem, porque a gente é bem inteligente. Uhum. Todos, né? Não tô falando da gente aqui. Mas eu não gosto. E por não gostar, se torna um inferno na minha vida uma tarefa. E aí, quando tu fala em procrastinação, eu penso... por isso brinquei ali, né? Te interrompi e falei, cara, procrastinação é coisa de preguiçoso. Porque essa coisa de acorda às 5 da manhã, dá oi pro sol... Toma banho gelado, faz 82 mantras antes de começar e abençoa as crianças e diz, ai, olha lá fora, temporal. Ai, que coisa boa, temporal. Cara, a loucura, até a loucura dessa positividade excessivamente instaurada na nossa sociedade faz com que a gente não aceite o fato de que a gente falha miseravelmente, nem no grande, no pequeno. E aí, eu tenho vindo aceitando que não sou muito boa em algumas coisas ou simplesmente não dou conta de ser boa em tudo e aí aceito falhar. Mas é louco, porque a sociedade não aceita falhar, né? Não, e nós também não aceitamos, né? Porque nesse exemplo do mercado que a gente já conversou, você se critica dizendo, mas eu tinha que fazer e de novo eu não fiz. A gente até falou de uma questão de burocrática. Eu tinha que ir lá pegar esse documento e não fui. Cara, para mim é um martírio, tem que ir. E aí, ai, como eu sou e tal. Você não gosta. Desde quando, né, que nós aprendemos que deveríamos fazer de tudo? Ainda tem, nessa conversa mesmo você diz, né, mas aonde fica o lugar do adulto, da criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa, né? Pensando nisso, que também já é um outro extremo, né, portanto, se tenho que fazer tudo que preciso, tenho que fazer 100% das coisas, não posso não gostar, não posso não estar afim, e aí a gente deu um nome bonito, procrastinação. É o fato que você não gosta daquilo. De certo, é uma atividade que você não gosta, que está no rol das atividades que você detesta fazer e que o teu cérebro inconscientemente vai te distrair para tudo quanto é coisa, para que você não tenha que se obrigar a fazer aquilo, porque toda vez que me obrigo a fazer algo que não gosto, gasto uma puta quantidade de energia e não quero. Então, só que daí depois disso vem o chicotinho, né? De novo não fiz, de novo não entreguei, de novo não falhei miseravelmente. Delega, dá a César o que é de César. Tem gente que adora ir no mercado. Pede para que a pessoa vá no mercado para ti, pare de lutar. Ah, não tenho ninguém, então faz quando der. Se propõe a fazer, vai lá e faz, como a gente fala da casa, né? A casa, eu não gosto de limpar a casa. Ok, tenho condições de delegar isso para alguém? Delego. Não tenho? Eu não vou ficar na sujeira. Uma hora eu vou fazer. E tá tudo bem. Enxerga se de fato essa procrastinação está impactando os teus resultados na tua vida ou se é só mais uma atividade que você está se obrigando a dar conta. Para dar conta de tudo. Para dar conta de tudo. Para ser a supermulher, para ser bem vista, para ser high performance, para poder postar, né? Então... Eu ia dizer justo isso, esse lugar, né, dessa Mulher Maravilha que foi construída nos últimos 15, 20 anos, desse homem inabalável, né, que ele dá conta de tudo, a gente tá pegando...
cara, 2, 3 trabalhos junto, porque somos múltiplos hoje, né? Passou aquele tempo onde a gente tinha uma coisa para fazer. E aí, nesse lugar, a gente só somou, a gente não tirou nada. Então, às vezes, a gente olha lá para trás e fala, mas lá atrás as pessoas davam conta. Lá atrás as pessoas não faziam tantas coisas e, assim, não davam conta também. Não davam conta, já perguntou se teu vô gostava de tal coisa. Mas fazia o que precisava ser feito. Fazia algumas coisas, mas também tem 50% aí da história que eles bem contam, que é aquilo que é... Porque a gente não quer falar a verdade e dizer, cara, em algumas coisas não gosto, não sou bom, não quero fazer. E isso não me torna mais ou menos capaz. Porque aí eu acho que tem um lugar muito legal da gente olhar, que é, nós temos uma sociedade desesperada por ser muito bom em tudo, mas absolutamente frustrada, achando que não é bom em nada. Então, nós temos ali 2 opostos, né? A pessoa, por ela querer dar conta de tudo... A gente estava, há pouco tempo atrás, com uma colega nossa de trabalho, e é uma puta profissional. Mulher voa na profissão dela. Aí ela falou, eu não consigo lidar com a parte financeira, com a parte burocrática, aquilo para mim é um saco. E aí ela é super criativa. Eu falo, cara, quando eu tenho que sentar na frente do computador para alimentar uma planilha, aquilo que deveria durar 1 hora, dura 7. Eu compartilho desse lugar, eu sei, porque também sou criativa. Não gosta, não quer. De novo, precisa fazer? É lógico. É lógico, gente, meus filhos estão alimentados em casa, tá? Só para quem tá achando, aí precisa chamar o conceito lá, não precisa. A galera tá comendo em casa. É que não é, algumas coisas não são prazerosas, e isso não torna você uma pessoa menos eficaz, menos capaz, menos madura. Isso te torna apenas um ser humano seletivo para aquilo que tem habilidades boas e que pode aproveitar, logo a energia vai para lá. E que para de se boicotar nesse lugar de achar que quer fazer tudo, que gosta de tudo. E aí é bem impressionante, porque nessa de se boicotar, né, Ká? Inclusive, aquilo que era para ser um hobby, era para ser uma válvula de escape, era para ser um respiro, uma bolha em meio à rotina da alta performance, de ter que dar conta de tudo, da supermulher, nós tornamos algo a mais para performar, um lugar a mais para entregar. Então, se gosto de correr, começo a participar de forma desenfreada de competições, aumentando cada vez mais a quilometragem, me desafiando a me tornar um quase maratonista, né? Quando, na verdade, que tal se a gente só relaxasse e curtisse, né? Que tal se nós usássemos esses momentos também para ser um respiro? Não é tudo que precisa se tornar alta performance, justo, você não precisa performar bem o tempo todo, em todas as áreas da sua vida, em tudo que você se dispõe a fazer, porque isso é uma utopia. O ser humano, ele precisa de momentos de pausa, o ser humano precisa dessas bolhas, desses bolsões de ar para respirar, o ser humano precisa desacelerar, daí a gente coloca a responsabilidade na internet, na informação, pela nossa ansiedade, pelo nosso estresse, pelas nossas questões emocionais, quando na verdade não percebemos que os nossos hábitos diários, aos poucos, vão nos afetando quando nós não o fazemos de forma consciente. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Pensando em pôr fim à procrastinação, pode tudo? Olha, aprendendo um pouco aqui, assim, que a procrastinação não é bem esse comportamento de malandro, e falando de um lugar onde eu tenho um viés, onde reforço muito a minha crença de que o ócio criativo é uma zona extremamente saudável. Eu não sei se pode tudo para eliminar a procrastinação, porque entendo que o peso da palavra faça a gente querer eliminar isso a todo custo, né? Vamos eliminar tudo. Mas para eu eliminar tudo aquilo que eu tô deixando para depois, botando um pouquinho para frente, para que eu possa fazer outra coisa agora que eu gosto, que alimenta minha alma e que vai me gerar frutos lá na frente, se eu disser que pode tudo para tirar isso do meu caminho, essas tarefas que precisam ser feitas na hora, eu então viverei para as tarefas. Eu então, para que eu possa eliminar toda a procrastinação da minha vida, tudo aquilo que eu não quero fazer na hora,
eu precisarei me tornar uma executora da vida. Então, eu precisarei o tempo todo estar eliminando pendências para me certificar de que eu dou conta de tudo, que eu faço tudo muito bem. E aí eu pergunto, nesse lugar aonde fica aquilo que eu creio que é importante, que é o ócio, e também um pouco da experimentação de não ser um alecrim dourado, né, um super-humano, e de vez em quando só ser bem mediano mesmo em alguma coisa, porque tem um aprendizado importante aí, né? Para toda vez que tu achar ou esperar de ti mesmo que tu vai muito bem, talvez, amigo, às vezes tu só vai fazer o que dá e já é muito. Tem que agradecer. É o que eu penso. O que tu pensa? Pode tudo? Eu penso, na verdade, que pode procrastinar, que você pode se permitir perceber o teu padrão de comportamento, o que o teu corpo está dizendo, o que você está sentindo, para que daí então você tome a melhor decisão e que talvez não seja executar, talvez seja delegar, talvez seja postergar, talvez seja planejar, mas desde que você primeiro se escute, primeiro se perceba, pode analisar. A maior parte dos movimentos que você está procrastinando na sua vida vem da mesma raiz, tem a mesma fonte. Ah, eu não gosto da planilha, eu não gosto de ter que pagar conta, eu não gosto de ter que mandar orçamento, eu não gosto da parte burocrática da minha atividade. O que eu posso fazer para resolver isso? Ao invés de ficar só de forma irresponsável postergando a tarefa que precisa ser executada, talvez eu possa contratar um estagiário, talvez eu possa pedir ajuda de alguém da minha própria família, uma amiga, alguém que eu sei que faz bem aquilo. Sim. Ou quem sabe eu precise criar um ambiente que seja favorável para mim. Eu faço muito isso. Quando eu tenho atividades que eu não gosto de executar e que eu preciso fazer, eu sou bastante visual, então eu vou para um lugar bonito, com gente bonita, com comida boa, pego uma boa bebida, uma boa comida, coloco o meu fone de ouvido, sento ali e aí, à medida em que faço aquilo que não quero, também faço um pouquinho daquilo que quero e do que gosto. Então, existem vários meios, mas eu acho que aqui a nossa principal mensagem é: procrastinar é natural do ser humano, não é um pecado capital, não é o 8º pecado capital, não precisa de fórmulas mirabolantes, basta você se permitir se conhecer, se entender e fazer as pazes consigo. Esse lugar de entender aonde a procrastinação é saudável, eu acho que justo, ela não pode ser usada como uma desculpa para deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, né? É preciso fazer o que tem que ser feito, mas entender que de repente eu não seja a pessoa para fazer aquilo, mas que cabe a mim, por ser minha responsabilidade, encontrar então uma via de que aquilo seja feito. E enquanto tu falava, eu pensava, e às vezes esse lugar de procrastinação nada mais é do que um bolsão de ar entre o momento onde eu entendi que eu deveria fazer aquela tarefa, seja ela qual for. Então, às vezes, eu espaço ela para um tempo a mais, me coloco um limite, claro, né? Porque senão eu vou estar procrastinando a vida. Uhum. E aí, nesse tempo, me dedico a encontrar uma forma de resolver para que aquilo seja feito, então, de equilíbrio, de encontro com aquilo que eu gosto. E aí, a gente vai achando aí os meios para isso, né? Porque esse bolsão também vai te dar tempo de pensar em outras estratégias, se perceber padrões, como tu falou, do que eu tô levando, botando sempre para frente, para que nem tu caia numa sansara de uma boa desculpa para não fazer o que tem que ser feito e nem use isso para continuar se obrigando aí a ter que dar conta de tudo, quando na verdade ninguém vai vir te dar uma medalha de ouro no final e é só tu que tá se matando para continuar sustentando. É isso. E tem uma coisa que eu esqueci de me dizer, que a procrastinação dá prazer. Então, eu tô tão estressada, eu tô com um pico de estresse, procrastinando uma atividade, tenho que fazer. Quando eu decido procrastinar, quando eu decido jogar mais pra frente, vem o alívio e aí vem um prazer. E às vezes a gente se vicia nesse mecanismo também. Tem que prestar atenção. Por isso, se conhecer é fundamental. Por isso, a autoobservação é fundamental. Por isso, o autoconhecimento é fundamental. E eu quero perguntar pra você que tá aí nos escutando: para ti, dentro dessa temática da procrastinação, pode tudo?